Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu tô aqui hoje entrevistando o Júlio da Papel Algodão, que é um estúdio de fine art. Tudo bem, Júlio? Bom dia, Cláudia. Um estúdio ou um ateliê? Um ateliê de impressão fine art. Um ateliê de impressão fine art. Impressão fine art é uma impressão digital, né, Júlio? E a gente tem inclusive um vídeo sobre impressões digitais, mas quando a gente fala em impressão fine art, tem alguns diferenciais muito importantes, né? Sim, Cláudia. A gente começa com o papel, né? O papel é um papel específico para a impressão fine art. Eu sou um estúdio certificado da Hahnemuhle, né? Os papéis que eu utilizo são os mesmos papéis artísticos que eles disponibilizam para os artistas e tem papéis para fotografia também, mas eles possuem um coating especial para receber a tinta. A tinta é um outro diferencial da impressão fine art. É uma tinta de pigmento mineral, né, à base de água, e ela é feita para durar. Então, as impressões fine art, uma das características dela é que ela dura em função não só do material, mas isso depende também da montagem, né, da forma como é feita a conservação dessa impressão, mas ela chega a durar 100, 200 anos, dependendo da forma como você monta. Então, ela é feita como uma obra de arte mesmo. Ela é usada ou para reproduzir, mas a gente não pode esquecer que hoje em dia, boa parte da produção de alguns artistas, ela já nasce no meio digital. Ela já nasce pensada para isso, né? Ou às vezes até mesmo é feita num tablet, é feita num programa de edição de imagens, né? E a ida para o papel, a impressão digital fine art, acaba se transformando, vamos dizer assim, muitas vezes no original. Né? Às vezes eu parto de um original para fazer uma reprodução, às vezes eu parto de um arquivo para fazer um original. O próprio nome fine art vem justamente do conceito de fine art como pintura, como desenho, e os papéis que são usados, os papéis da Hahnemuhle. A Hahnemuhle é muito famosa, é uma empresa de fabricação alemã de papéis, e é muito famosa por ter papéis para pastel, aquarela, desenho, e esses mesmos papéis, né, Júlio, 100% algodão, com tratamento de gelatina, antifungo, tratamentos que são feitos normalmente para quem vai fazer as obras de arte, são os mesmos papéis, com exceção aí no caso do fotográfico mesmo, né, que são usados na reprodução fine art. E acho que uma coisa que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que eu acho que ela é muito correta, a impressão fine art também, né, Júlia, é muito usada para reprodução de fotos, né? De fotos. Isso, a fotografia, hoje, ela tem o status, sempre teve, né, o status de arte, mas hoje, com os processos de impressão fine art, essa questão da longevidade da fotografia, ela atingiu um patamar que as galerias de arte, né, podem confiar de que aquela obra que os seus clientes estão adquirindo vão ter essa longevidade, né, necessária para que uma pessoa que está adquirindo muitas vezes uma obra por 20, 30, 50, 100 mil reais, né, vai durar. Aquilo vai durar. Acho que a reprodução fine art, ela foi fundamental para a foto realmente atingir o status de arte dentro das galerias e dos colecionadores, né? Exatamente. Isso é muito importante também. A questão da definição, né, Júlio, também é muito importante, né? Os equipamentos, hoje em dia, basicamente, existem 3 fabricantes no mundo que fabricam impressoras para impressão fine art. HP, Canon e Epson são os únicos 3 que possuem tintas de pigmento mineral. Tá? Essas 3 marcas, né, desenvolveram um processo de impressão em altíssima resolução. Tá? Então, partindo-se de um original, onde a gente fez o scan,
ou a fotografia de uma forma controlada, ou mesmo as fotografias já feitas, seja com o celular, seja com uma câmera semi ou profissional, né, elas têm muitas vezes uma altíssima resolução. E a gente consegue transferir essa alta resolução para o papel através dessas impressoras. Então a qualidade, a definição da imagem, seja uma impressão pequena, 10x15, 1:5, até uma impressão de 1 metro por 1,5 metro ou mais, muitas vezes, a gente consegue uma excelente qualidade de imagem. Eu já vi muito material impresso na minha vida e eu tenho na minha memória tão claro a primeira imagem que eu vi impressa em fine art, para mim foi divisor de águas. Eu olhei isso faz mais de, sei lá, uns 20 anos. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Parecia que eu ia pegar, era uma mulher deitada no sofá com vestido de veludo marrom, parecia que eu ia pegar a mulher da foto. A definição realmente é chocante, é linda, é uma coisa incrível. E isso junto, né, você falou, parecia que era veludado, né? Essa é uma sensação que eu acho que descreve bem quando você imprime em alguns papéis que são foscos, né? Esses papéis eles são porosos, né? Porque eles são feitos de fibra de algodão, né? Então você tem essa sensação mesmo de que aquilo é aveludado. Se a gente faz um retrato, né, você percebe a porosidade da pele, né? Existe uma e fosco, né? Também é impressão fosca, né? Também a impressão é fosca. Isso acho que é uma coisa muito legal. Uma coisa que eu queria, que acho que é importante a gente falar, o Júlio, quando ele recebe os trabalhos, existe também um cuidado muito grande de entender qual é a demanda da pessoa, como esse trabalho vai chegar, justamente para que seja feita essa escolha correta do papel, o tratamento correto da imagem. Tem muita dúvida nesse sentido e por isso esse trabalho de ser uma coisa mais personalizada, mais focada na recepção, ele é muito importante, né, Júlio? Sim, sem dúvida. Esse trabalho pode ser feito presencialmente ou pode ser feito remotamente, às vezes através do telefone, através de um e-mail. As pessoas pedem a minha ajuda, né? A gente tem um catálogo de papéis da Hahnemühle, né? É uma diversidade muito grande de papéis. Então a gente tem papéis que são lisos, né? A gente tem alguns papéis que são porosos, a gente tem papéis que são texturizados, papéis com brilho, né? Papéis metalizados, papéis que são feitos com fibra de bambu, de cânhamo, de ágave, né? E nós temos também as telas, né? Os canvas. Também é uma opção interessante. Que é uma opção interessante também. E muitas vezes a pessoa me fala, olha, mas são muitas opções, né? Qual você me recomenda? Então, a gente já com a experiência que a gente tem, né, de muitas e muitas impressões e acompanhando o resultado estético, recebendo vem do original também, né, o feedback dos clientes, etc., a gente consegue indicar, né, quais os papéis que ficam, ou a gente imagina que ficam melhor para aqueles trabalhos, né? Seja fotografia, seja uma aquarela, seja a reprodução de uma tela, né? Uma acrílica, óleo sobre tela, né? São diversos estilos, mas a gente consegue sempre ajudar nesse sentido. Isso é um diferencial, né, de um ateliê, de um estúdio de impressão, porque sempre existe essa preocupação. Depois que o cliente ele entende, né, que aquilo é algo diferenciado, que existe todo um cuidado, né, por trás de tudo para a gente chegar naquele resultado, ele começa a imprimir mais, né? Porque aí ele já confia e envia o arquivo pra gente pela internet, a gente se fala. Sim, porque aí você já tem o relacionamento, você já teve esse contato suficiente para que isso flua já como uma demanda corrente, né? A gente atende pessoas de outras cidades, ou aqui mesmo de São Paulo, que a gente manda por motoboy, por Uber, né? São vários, mas o importante
é que ele sabe, ele confia que aqui, né, existe uma pessoa que está olhando aquilo com cuidado, com carinho, né, e que ele vai sempre receber a melhor qualidade possível de impressão hoje em dia. Júlio, vamos mostrar agora um pouco dos trabalhos que você trouxe aqui? Bom, aqui são alguns exemplos, né, de impressões. Essa daqui é da Adriana Galindo, né, é uma impressão dela que fez muito sucesso, tem uma história. Ela fez essa aquarela, fotografou com o celular e deu a aquarela de presente. Fez um post no Instagram, as pessoas gostaram, ela me mandou a foto, né, nem foi através de um scan. E a gente conseguiu imprimir com altíssima qualidade. Não, a gente olha, né, vou mostrar em detalhe, mas estou mostrando em detalhe, mas a gente olha e eu com olho pelo menos de leigo, para mim é aquarela. E assim, uma coisa que é muito legal também, né, Júlio, é que a pessoa, justamente porque a gente está falando que o papel de base é um papel de arte, se o artista depois quiser fazer uma interferência sobre a impressão, ele pode, né? Pode, por exemplo, fazer uma pincelada de aquarela, tem gente que borda em cima dos papéis, tem o que pinta, o que faz um nanquim, que tem uma interferência no trabalho impresso, né? Isso é muito comum, né? Porque a partir do momento que você faz uma interferência, aquela reprodução é única. Né? E como todo material é um material artístico, né, um material de qualidade, aquilo adquire o status de um original. Né? Isso é muito utilizado. Eu tenho outro exemplo aqui, olha. Esses daqui são trabalhos da Silce Cor, né? E esse é uma reprodução de um trabalho dela. E esse daqui é o original. A gente vê pelas cores... É impressionante. E é muito difícil. Uma pessoa, muitas vezes até o próprio artista, ele tem dificuldade de identificar qual é o original. Né? Ele vai saber muitas vezes olhando o verso, né? Onde no verso ele, pela manipulação que teve e tal, então tem uma sujeirinha. E a reprodução não, ela tá limpinha, né? Então é a única. E falando, Cláudia, dessa questão, né, do original, de uma obra de arte, a Hahnemühle tem um certificado de autenticidade. Isso é muito importante. Muitas vezes os artistas precisam do certificado de autenticidade das suas obras. Onde que legal. A gente faz o seguinte, a gente tem um texto, né, mas esse texto pode ser modificado, onde a gente especifica qual foi o material, né, utilizado, qual é a tiragem, qual é o tamanho, e isso é impresso num papel. Isso aqui é um modelo, né, mas ele é impresso num papel timbrado da própria Hahnemühle. E tem um selo holográfico, 2 na verdade, e eles são numerados. Um é colado no certificado, o outro é colado na obra. Legal. Né? Então isso, de novo, dá um status, né, de que aquilo é um original, é uma obra certificada, onde nós, como ateliê, nos responsabilizamos pelo material utilizado e o artista se responsabiliza pela tiragem. Isso é mais um ponto importante do seu relacionamento com o fabricante Hahnemühle, né? Lembrando, o Júlio comentou no início, ele é um impressor certificado pela Hahnemühle. Tem aqui então o nosso certificado, né? Nós somos certificados em 2016. A Hahnemühle procura comprovar, certificar-se nesse intervalo, para o usuário, né, também, que nós seguimos todos os requisitos, né, de um fluxo de trabalho para impressão fine art, né, onde a gente se preocupa desde a calibração do scanner, do monitor, das impressoras, para que exista um gerenciamento de cor, que o processo de manipulação das imagens seja um processo que a gente chama de não destrutivo, onde eu preservo o original, mesmo que eu tenha que fazer alguns ajustes, né, para que a gente tenha a maior fidelidade possível, né, da reprodução em relação ao original. Então, e aí essa certificação, são poucos estúdios no Brasil e no mundo,
que possuem, porque é isso que diferencia a impressão fine art. Júlio, vamos mostrar também um exemplo de foto? Bom, isso daqui, pessoal, é o exemplo de uma foto impressa em fine art. E eu cheguei a mencionar que os papéis para impressão fine art, eles possuem um coating na superfície, onde a tinta ela é absorvida nesse coating, ela fica protegida. Né? O fato dela ser absorvida por esse coating é que deixa a imagem viva, né? E o pigmento, vamos dizer assim... O pigmento é mais na superfície, né? Na superfície. Não penetra. Exato. Ó. Isso aqui, se eu tivesse impresso essa mesma imagem do outro lado, né? Olha só. Na verdade eu imprimi, né? O que acontece? O pigmento... Fica esmaecido, né? Sim, não tem a mesma força. O pigmento penetra na fibra, né? E ao mesmo tempo ele espalha, né? Então você perde um pouco da definição. Então o papel para impressão fine art, ele é um papel tratado especificamente para essa finalidade. Então a foto fica com uma resolução muito alta, né? E as cores ficam muito vivas, muito reais. É muito legal, é muito bonito. Bom, gente, eu tenho a agradecer o Júlio pela aula. Mais uma vez, eu admiro muito o seu trabalho e a técnica que você trabalha. Venham conhecer o Júlio agora. A gente vai deixar os contatos dele no descritivo do filme. Papel, algodão, vai estar tudo certinho lá na descrição. Júlio, muito obrigada. Eu que agradeço, Cláudia. Tchau, gente.